E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Como todos sabem, toda terça-feira eu trago aqui um conteúdo sobre o universo de Anne. Dessa vez, eu vou trazer um conteúdo aqui muito legal, muito interessante, sobre como surgiu a Anne, né? Anne Shirley, como ela nasceu, onde ela nasceu, como era a história dela antes de Green Gables. Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, como eu sempre falo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Eu falo muito sobre cinema, sobre série e, claro, sobre muito conteúdo de Anne. Então, se você gosta de todo esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir meu canal. Será que a gente consegue aí chegar a 50 mil inscritos nesse ano? Essa é a meta. Então, se você conhece alguém que gosta desse conteúdo, compartilha pra geral aí. Também aproveita e me siga nas redes sociais. E eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta. E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho uma playlist só com vídeos de Anne, né? Tanto Anne with Annie, a série que a gente vê na Netflix, quanto outras versões, outras obras e outras histórias. Eu vou deixar a playlist aqui também na descrição. Eu acho que muita gente deve ter se perguntado como era a vida, né, da Anne Shirley, antes dela chegar na fazenda de Green Gables, né? Na série, né, Anne with Annie, é nos contado uma história, mas não, eu acho que a série ela não se aprofunda tanto, né, no passado da Anne. E, enfim, tem outras versões, como, por exemplo, a minissérie Anne de Green Gables, que eu já falei aqui no canal também. Ela mostra um pouquinho mais sobre como era a vida dela, né? A gente, na verdade, no começo da minissérie vai acompanhando uma trajetória antes dela chegar na fazenda, mas também não é tão a fundo assim. Eu sei que existe um livro que eu acho que nem foi traduzido para o Brasil, que ele se chama Anne Antes de Green Gables, que foi escrito pelo Bud Wilson, e ele, acredito que conta a história, né, da Anne com mais detalhes e tal, mas não é escrito pela escritora que escreveu os livros de Anne, né? É por outra pessoa. Então eu acredito que é uma pessoa que inventou outras coisas ali pro passado da Anne. E também tem um anime que se chama Konnichiwa Anne Before Green Gables, que é, na verdade, um prequel, né? Que fala que é uma história contada antes da história que a gente conhece. Eu já falei de anime aqui sobre Anne no canal, mas é um outro anime. E também falei um pouquinho sobre a cultura japonesa que adotou nessa história de Anne. Eu vou deixar aqui também no link da descrição. Mas, no geral, não é tão fácil assim de saber, né, mais especificamente como era a vida da Anne antes de chegar a Green Gables. Eu vou me basear no livro, né, que eu tô lendo, Anne de Green Gables, que é o livro realmente escrito pela escritora, né, Lucy Maud Montgomery. Eu ainda estou terminando e com certeza eu vou trazer aqui conteúdo sobre esse livro mais pra frente, né? Eu vou dissecar ele, vou dar mais detalhes, mas logo no começo do livro a gente tem um pouco sobre como que era o passado dela, a partir de um diálogo que ela tem com a Marilla, porque assim, o começo do livro é bem parecido com a série, né? Tem todo o lance da Anne ir pra estação, e aí lá o Matthew acaba encontrando ela, levando ela pra Green Gables, aí ele e a Marilla decidem que não querem ficar com ela, e a Marilla leva ela de volta, né, pra algum lugar, enfim, pra que ela seja devolvida pro orfanato. Só que aí no livro é bastante interessante porque esse trajeto, né, da Marilla levar a Anne até a pessoa, né, que entregou ela, a Anne vai contando um pouco sobre o passado dela, e é dessa parte que eu vou falar agora, lembrando que vai ter aqui alguns spoilers, principalmente ali da terceira temporada também. Então, se você não assistiu a série, né, e se importa com spoilers, sugiro que veja outros vídeos aqui do canal. Então vamos lá, quem são os pais da Anne Shirley? O pai dela se chama Walter Shirley e a mãe dela se chama Bertha Shirley. Eles eram escoceses e migraram para o Canadá mais ou menos ali no final de 1800. Eles se mudaram mais especificamente para uma pequena cidadezinha chamada Bolingbroke, que fica na Nova Escócia, que é uma província ali do Canadá, que é basicamente como a ilha de Príncipe Eduardo, né? Uma ilha ali separada e acredito que muito pequena também. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu li no livro, não fica muito claro se eles eram casados já na Escócia ou se eles se casaram no Canadá. Isso não fica claro. Mas o que fica claro é a profissão deles, né? Eles eram professores de ensino fundamental ali, professor de escola mesmo, normal.
O Walter, né, que era o marido, ele ainda trabalhava como professor, mas no livro a Anne fala que a mãe dela, a Berta, ela decide parar, né, de lecionar para cuidar da casa, cuidar do marido e tudo mais. A Anne até faz uma crítica, né, a esse método, né, que na época era muito comum das mulheres desistirem dos seus sonhos e das suas carreiras para, né, cuidar dos seus maridos. Então ela fala que a mãe dela mesmo desistiu da profissão para ficar cuidando de casa. A Anne fala também que eles eram muito pobres, que, enfim, não tinha muita grana, afinal, só o marido trabalhava ali para bancar, e eu acredito que o salário não era muito, então, assim, eles eram muito pobres. A Anne fala até uma coisa engraçada, que eles eram considerados como ratos de igreja, né? Tão pobres quanto ratos de igreja, e eles moravam em uma casa super pequenininha, super apertada. A Anne fala que é uma casa amarela, e que ela nunca viu essa casa, né? Até porque ela saiu dessa casa ainda bebê, então ela não se lembra dessa casa, mas ela deve imaginar que seria uma casa muito adorável. A Anne não deve se lembrar, claro, mas ela nasceu nessa casa amarela. Eu acredito que a mãe dela teve a ajuda de uma vizinha e amiga, e também que deve ter trabalhado ali como parteira, que é a senhora Thomas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas a Anne nasceu nessa casa e ela era considerada um bebê muito feio, né? Ela nasceu bem ruiva, acredito que com sardas já, então ela foi considerada ali logo de cara uma criança, um bebê, né, muito feio. E aí que vem a parte triste: com apenas 3 meses de nascida, a sua mãe acaba adoecendo e tendo uma febre terrível que acaba matando ela. Então aos 3 meses a Anne, né, acaba perdendo a mãe, e logo após, 4 dias depois que a mãe dela morreu, o pai dela também morreu de febre, da mesma febre, né? Então a Anne com 3 meses já ficou órfã. E essa parte é totalmente diferente da série que a gente assiste, né, da Anne with Annie, que na série a Anne ela não sabe de todas essas informações. Muitas vezes ela até acredita que os pais dela abandonaram ela, então a gente vai descobrir isso lá no final da 3ª temporada. Inclusive é uma cena muito bonita quando ela pega o livro ali da mãe dela e ela fica vendo, enfim, o que a mãe dela escreveu, e enfim, ela percebe que ela foi muito amada, e claro, aconteceu, né, esse incidente aí da família dela morrer, e não abandonar ela, que é muito bonito, mas no livro a gente descobre já de cara que não aconteceu dessa forma. Então tínhamos uma bebê ruivinha que era considerada feia e órfã, né? Então, assim, o que aconteceria com ela? Como eu falei, a senhora Thomas, que era a vizinha da família dela e amiga da mãe dela, ficou desesperada, né? Meu Deus, onde eu vou, né, com essa criança? Enfim, o que eu vou fazer com essa criança? A senhora Thomas, ela já tinha alguns filhos, então ela decidiu pegar a Anne para criar. Então ela levou a Anne para casa dela e ficou cuidando dela. Inclusive no livro, a Anne fala que a senhora Thomas dava mamadeiras para ela tomar. Ela não chegou a tomar leite do peito, né? Até porque a mãe morreu muito cedo, então ela tomava mamadeiras. E aí existe um ditado de que a criança, quando ela mama na mamadeira, ela é muito comportada, né? Ela não é tão mimada quanto se ela tivesse mamada no peito da mãe. Então ela fala que a senhora Thomas, ela contestava a Anne, falando que a Anne era muito mal criada para ter mamado numa mamadeira. E pelo que eu entendi na história, a senhora Thomas, ela não era tão ruim assim. Ela, claro, era um pouco rígida e severa, mas a Anne meio que gostava dela e gostava daquele lar. Ela, depois que ela começou a crescer, ela passou a cuidar dos outros filhos, né, da senhora Thomas, que acabou tendo depois da Anne. Então ela ajuda ali nos trabalhos domésticos e tal. E claro, a senhora Thomas possibilitava que ela fosse para a escola. Então, depois que ela cuidava ali das crianças, ela ia para a escola, algo que ela gostava muito, e foi lá que ela aprendeu a ler e a escrever. E aí, no meio disso, a família Thomas, né, que também tinha o Sr. Thomas, os filhos e a Anne, se mudaram de Bolingbroke para Marylsville, que também é uma cidadezinha ali da Nova Escócia. E aí, com 8 anos de idade, aconteceu também uma coisa muito triste, que foi o Sr. Thomas. Ele acabou falecendo, ele foi bêbado, parou debaixo de um trem, acabou morrendo, e a senhora Thomas ficou completamente arrasada, né? Enfim, naquela época o marido era o provedor, né? Então, assim,
sem o marido, muito provavelmente a família ali não ia se sustentar e seria muito difícil, até que a mãe do Sr. Thomas chama a Sra. Thomas e os seus filhos para morar com ela, né, enfim, para ficar ali com a família, menos a Anne, né, ela não queria a Anne, ela falou que queria somente pessoas do sangue, né, então assim, não queria uma adotada, e mais uma vez a Sra. Thomas ficou desesperada com o que ia fazer com a Anne, uma menina órfã ali de 8 anos. Até que a Sra. Raymond, que morava ali rio acima, né, no livro ela fala que morava bastante longe, ficou sabendo que a Anne seria dada para alguém e que a Anne era muito boa com crianças, ela sabia cuidar de crianças, e a Sra. Raymond tinha muitas crianças. A Anne fala que ela tinha 8 filhos e teve gêmeos 3 vezes, ou seja, era muita criança, então ela precisava de alguém ali para cuidar. Se eu não me engano, na série, é que faz tempo que eu assisti a primeira temporada, então não lembro assim com todos os detalhes, mas eu acho que tem alguns flashbacks, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas eu acho que tem algum flashback ali que mostra a Anne cuidando dessas crianças, então são as crianças da Sra. Raymond. E pelo que eu pude notar, essa família já não era tão legal assim quanto a família da Sra. Thomas. A Anne trabalhava muito, ela fala que ficava muito cansada de cuidar de todas essas crianças sozinha, enfim, era algo ali muito trabalhoso, e também a Sra. Raymond não era tão cordial, tão legal assim com ela, e também o Sr. Raymond, que também trabalhava, ele trabalhava em uma serraria, e, enfim, era uma família ali bem estruturada, mas que a Anne, enfim, não era tão feliz assim. O único momento feliz ali que ela fala foi quando o Sr. Raymond pegou toda a família e foi pro litoral, né, ver a praia e tal. E a Anne teve que cuidar dos filhos todos, mas que ela lembra que foi algo ali muito legal, ela ver a praia pela primeira vez. Só que, infelizmente, a Anne, ela não podia ir pra escola. Uma que ela precisava cuidar dessas 8 crianças, e outra que, como ela se mudou, né, rio acima, ficou muito mais longe da escola, então ela não conseguia ir para a escola e voltar todos os dias, então ela acabou parando. A Anne ficou nessa casa por mais 2 anos, até completar os seus 10 anos, quando também o Sr. Raymond morre. E aí, mais uma vez, temos uma mãe solteira aí, agora com 8 filhos, mais a Anne para cuidar. E aí, a Sra. Raymond, ela enlouquece e ela simplesmente começa a dar os seus filhos para as pessoas. Ela dá os seus filhos para várias famílias, algumas pessoas da família dela, mas também dá para pessoas desconhecidas. E claro, não vai dar Anne, né, para alguém, só que o problema é que ninguém queria uma menina, né, que era considerada feia, aos seus 8 anos de idade já. E aí que a Anne vai parar no orfanato. E aí é interessante que a Sra. Raymond, ela dá todos os seus filhos e vai morar nos Estados Unidos sozinha para começar uma nova vida. Então, perto de completar os seus 11 anos, a Anne vai para o orfanato Hopetown. E na série, claro, ela fala que não foi uma experiência muito legal e que, enfim, as crianças eram malvadas com ela, as pessoas que trabalhavam lá também, mas ela tinha algumas possibilidades, como, por exemplo, livros, né? Ela se apegou bastante a livros, então ela lia muito. E ela, no livro, ela fala que ela tinha uma árvore que era amiga dela, sabe? Então ela começou a inventar, né? E foi aí que a sua imaginação começou a fluir e a crescer cada vez mais. A Anne ficou só 4 meses nesse orfanato, mas claro, foram experiências terríveis. Até que com 11 anos, a senhora Spencer foi até o orfanato buscar uma menina, né, para uma fazenda chamada Green Gables, que precisavam dessa menina, enfim, para cuidar ali da fazenda. E acabou olhando a Anne e se interessando por ela e levando a Anne para Green Gables. Chegando lá, a gente já sabe toda a história de que a Anne, ela não deveria, na verdade era um menino, né, não era para ser ela, mas acabou o destino aí unindo, né, a Anne com o Matthew e a Marilla, e o resto a gente conhece. Então é isso, esse foi o passado aí, um tanto quanto triste, mas que acabou dando tudo certo, da nossa queridíssima Anne Shirley. Eu peço que vocês comentem aqui embaixo, pode comentar tudo, se vocês sabiam dessa história, se vocês não sabiam, vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar muito. Também compartilha pra geral aí que gosta de Anne, que gosta desse conteúdo. E até a próxima. Tchau!